Cumprimentos, amados, na graça, na paz do Senhor. Amém? Amém. Amados, é sempre um privilégio e uma satisfação podermos falar acerca da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de falar com os amados sobre um tema que acho de suma relevância, que é o tempo. Falar do tempo é algo complexo, mas pretendo nessa noite destrinchar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração sobre esse tema. E eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 9. Farei a leitura na Almeida Corrigida Fiel, que vai ser projetada. Se você quiser acompanhar, o texto é o mesmo. Amém? Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Palavras do Senhor. Curve a sua cabeça. Grandioso Deus e Pai maravilhoso, Senhor e Rei celestial, Pai, nesse instante, Senhor, nós lemos a Tua palavra. Essa palavra que é santa, pura e verdadeira, Deus. Palavra que em si só, meu Pai, já nos fala ao coração e já nos traz, meu Pai, aquilo que o Senhor tem a nos falar. Mas, Senhor, nesse momento, estarei eu, meu Pai, discorrendo um pouco sobre esta palavra. E peço a Ti a misericórdia que vem do céu sobre a minha vida. Pois eu sou o pó, meu Pai. E para o pó voltarei no momento em que o Senhor requerer a minha vida, Deus. Se o Senhor assim o quiser, nesse instante, caio eu, meu Pai, como um boneco inanimado, em frente a todos os Teus filhos, Pai. E isso demonstra, meu Pai, a fragilidade da minha humanidade. O quanto, meu Pai, eu necessito da Tua graça, da Tua misericórdia e principalmente do Teu amor. Não só para comigo, mas para com os Teus filhos. Então, Senhor, fala através desse pequeno homem, pobre, cego e nu, através desse homem, que a Tua palavra alcance o coração dos Teus filhos, e que nesses corações, meu Pai, ache morada e guarida, que essa palavra caia como uma boa semente, Senhor, em terra fértil, que ela germine, cresça e produza frutos, Pai, e esses frutos permaneçam para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, falar do tempo. Tempo é algo muito complexo, porque o tempo não é determinado de uma forma só. Nós vivemos o tempo cronos, que é a cronologia do tempo em que nós conhecemos, que são as horas, minutos, segundos, eras, anos, e assim por diante. Esse é o tempo que nós conhecemos. Mas existe o tempo Kairos, o tempo de Deus, o tempo perfeito, o tempo para todas as coisas, como Salomão aqui está discorrendo ao seu público. Salomão tinha uma meta e um objetivo a escrever e a falar cada uma dessas palavras. Salomão tinha o conhecimento do público ao qual ele estava falando. E para aquele público se fazia muito sentido falar acerca do tempo, porque o tempo ali era medido pelas estações,
eram tempos de colheitas, eram agricultores, as pessoas que viviam da colheita, da produção, daquilo que eles plantavam e colhiam para que sobrevivessem. Então o tempo era algo que era totalmente razoável de se pensar naquela época, por conta de ser o que cercava a sua economia, o seu modo de vida e tudo aquilo que eles tinham como produtividade para a sua sobrevivência. Salomão então decide, com a sua sabedoria dotada de Deus, discorrer sobre esse assunto, para mostrar que o tempo não se limita a isso, e ainda mais, muito além, existe alguém que controla o tempo, o autor da vida, que é aquele que dá limites aos tempos, que é aquele que produz nos tempos corretos tudo aquilo que o apraz. Salomão, nesse texto, ele quer demonstrar, principalmente aos jovens, ao qual esse livro é dedicado, a ideia de que Deus está soberanamente, até mesmo no tempo. E falar do tempo, para nós, no dia de hoje, é algo com uma complexidade um pouco maior, devido ao fato do tempo para nós estar ainda mais complexo. O tempo para mim não é o mesmo tempo que você vê, não é o mesmo tempo que você vive, não é o mesmo tempo que você tem de atividade e produtividade. Por quê? Porque hoje nós vivemos em uma sociedade dinâmica, uma sociedade autônoma e automatizada. Com isso, o tempo tornou-se um caos, porque o tempo para nós é algo muito rápido. É bem visto que nós, se fizermos uma digressão agora, projetando somente a nossa infância, nós vamos ver que os dias de hoje parecem estar passando muito mais rápido do que os dias de alguns anos atrás. Parece que os dias estão mais curtos. Parece que tudo está passando com uma velocidade muito grande. E nós vemos isso automaticamente quando pensamos assim. A noite, ao cair, parecia que durava mais. Hoje nós fechamos os olhos e abrimos, parece que nem dormimos. E já acordamos. O tempo está como um estalar de dedo, passando rápido. Esse tempo, olhando com essa projeção e com essa perspectiva, talvez não faça tanto sentido. Mas quando nós olhamos para a nossa humanidade, para a nossa finitude, isso começa a ter uma outra ótica, um outro tipo de perspectiva. Quer ver? Você que é mãe, pai, você que tem filhos, você vai lembrar de um tempo bom agora. Lembra o tempo da sua gravidez, mamãe? Aquele tempo que você não via a hora daquela criancinha que estava sendo gerada no seu ventre, sair dali e chegar aos seus braços. E quando você olha para esse tempo, que tempo bom! Não é um tempo maravilhoso? É um tempo lindo. É um tempo de uma criança de alguns meses que esboça, mesmo sem ter noção, um breve sorriso. E você entende aquilo como a maior majestade de Deus sobre a terra. Você olha aquela criancinha e fala, nossa, está sorrindo. E está sorrindo simplesmente pelo fato de você existir, de você estar segurando ela. Não era um tempo bom? Só que esse tempo passa. A criança cresce. E passa num estalo. A criancinha que estava no colo e era um bebezinho, quando você olha, já está uma criança já grande, quase indo para a adolescência. E você fala, você pensa, tempo, vai devagar, está passando muito rápido. A gente não quer que passe essa época dos nossos filhos. Eu tenho o Luquinhas, de 8 anos, eu olho para ele.
Eu fico olhando para ele e lembrando quando ele cabia no braço assim, e olho para ele hoje, pego ele no colo e falo, está ficando pesado, daqui uns dias já não consigo mais levantar e ficar com ele muito tempo no colo, e nem ele mesmo vai querer, porque o tempo está passando, e está passando com uma brevitude muito rápida. E aqui cabe então a análise de o que estamos fazendo com o tempo. O que estamos fazendo no nosso tempo sobre a face da terra? Nós, como falei, estamos em uma sociedade autônoma e automatizada, e por estarmos nessa projeção, tudo que nós estamos fazendo está muito automático, muito rápido, indo muito ligeiro, e nós não temos aproveitado sequer os momentos da nossa vida. Uma coisa que tem destruído as famílias e os relacionamentos está em nossas mãos diariamente. Os celulares, que é algo muito bom e útil, que é algo que, de fato, hoje é quase que impossível pensar viver sem um, porque está tudo ali. A conta do banco está ali, o cartão muitas vezes está no celular e você só aproxima o celular para pagamento. O Pix que você faz para pagamento, você usa o celular. E esse aparelho, ele tornou-se quase que um membro de nós por extensão. Só que ele também tem roubado o cenário nas nossas vidas como um todo. Em sua completude, o celular tem tirado o prazer da vivência em comunhão. Tem tirado o prazer e os momentos de tempo que tínhamos em família, uns com os outros, nos divertindo, conversando, à luz de velas muitas vezes. Quantas vezes na infância eu lembro, era um tempo engraçado, parece que a energia era mais estável do que é hoje, e geralmente acabava-se a energia, pelo menos onde eu morava, ABC Paulista, não tinha, aquela estrutura toda, mas acabava-se a luz, e o que a mãe fazia? Ela ligava aquela velinha e nós nos acercávamos ali em roda e conversávamos, e ali brincávamos, dava risada e fazia até aqueles movimentos com a mão para gerar algum momento lúdico, mas também um momento caloroso entre família. Perdemos isso. Nós vivemos tempos difíceis, onde filhos hoje olham para os seus pais e os querem distante. Às vezes olham na tela desse mesmo celular e falam, é meu pai, é minha mãe, depois eu atendo, ou depois eu ligo. Ou às vezes vê a mensagem e nem responde. Quem é pai e mãe aqui passa por isso, sabe como é duro. É um tempo difícil. É um tempo que os valores estão se perdendo. E Salomão nos traz a reflexão desse tempo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E todos os tempos são iguais nessa conotação. Porque isso acontece na nossa vida, porque somos seres humanos tão somente. Tem dia que é bom e estamos sorrindo, mas tem dias tristes e estamos chorando. Essa é a plenitude da nossa vida. Só que para todos os tempos há um Deus que está conosco e, acima de tudo, está no controle de todas as coisas. Quero trazer à memória então aqui uma canção de Maria Bethânia, irmã de Caetano Veloso. Ela, em seu saudosismo ao tempo, faz uma ode ao tempo, intitulada a música como Oração do Tempo. E nessa música ela faz uma projeção que é interessante, falando aqui dos filhos e pais. Ela começa essa canção dizendo, tempo, 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 tu és um ser tão lindo como a cara do meu filho. Ela faz a comparação paralela
de que o tempo, ele é tão importante que reflete até mesmo a visão do seu filho. Em outro momento em sua canção, ela vai trazer então uma outra projeção. Ela vai intitular esse mesmo tempo em sua ode como um Deus. E ela fala: és um Deus tão bonito. Falando do tempo. E às vezes o nosso saudosismo também endeusa o tempo. Às vezes nós, com nossas projeções particulares, de experiências de vida, nós acabamos também olhando para o tempo, para essa projeção. Nós acabamos ficando no tempo que passou e olhamos para esse tempo como se fosse o tempo do já e do agora, como o tempo que vivemos. Você já teve experiência de falar com uma pessoa que é tão saudosista, que ao falar qualquer coisa na sua vida, ela só remete ao que passou e não olha para o que está passando agora? Isso acontece, irmãos. Há pessoas que vivem isso todos os dias, de lembranças. Ah, que tempo bom, era o tempo que a minha vida acontecia isso. Ah, que tempo maravilhoso, era o tempo que eu fazia isso, ou aquilo. E esse saudosismo de uma época deixa-nos perplexos e parados no tempo, de tal modo que nós não vivemos o tempo já, o tempo agora, o tempo aqui. E isso nos complica muito. Olhando então para uma perspectiva ministerial. Quantas vezes nós não olhamos para a nossa própria igreja e não olhamos com aquele tempo? Nossa, que tempo bom, né, João? Quando olhava para trás e víamos todas as cadeiras quase completas, né? Cheias. Era um tempo maravilhoso. Nós olhamos com isso com carinho e olhamos até também com uma certa falta, um sentimento de perda, porque gostaríamos que estivesse assim até hoje, que todos aqueles que passaram aqui não tivessem ido, mas estivessem conosco. Isso nós pensamos porque é isso que nós temos de projeção. Mas se nós paramos e ficamos olhando só para aquilo, nós acabamos também deixando de fazer aquilo que o Senhor nos comissiona a fazer, que é viver a igreja como está hoje. Hoje nós temos um desafio como igreja. Trazer de volta, talvez, um pouco daquilo que nós tínhamos, mas também viver a era de hoje, do agora, e trazer para o já o que nós podemos fazer para a igreja avançar ainda mais. O tempo, ele não é só algo que nos pune, ele é algo que também nos dá várias saídas. Hoje é o tempo de olhar para isso com esse saudosismo e esse amor de lembranças de como era bom, mas também o tempo de refletir o que nós estamos fazendo para mudar o cenário do que nós estamos tendo nesses tempos difíceis. Tempos em que as pessoas não querem mais ir à igreja. Hoje nós tivemos aqui a escola dominical pela manhã. Eu acho maravilhoso a escola dominical. Escola dominical, para mim, eu já comentei isso com um amigo que eu amo e gosto muito. Conversamos por horas no telefone, muitas vezes. E eu falei para ele uma vez, eu não consigo enxergar a igreja sem escola dominical, porque a escola dominical é algo que me traz aquela paixão, aquele amor, porque é na escola dominical que nós aprendemos acerca da Bíblia. Esse momento do culto solene, nós temos pregações e as prédicas aqui expostas, elas fazem muito sentido, elas comunicam principalmente com aquilo que nós estamos passando, só que existem dúvidas que nós temos quando nós estamos em nossos momentos, num tempo devocional em nossos lares, e essas dúvidas são sanadas exatamente no tempo que você está dedicando à escola dominical, em conversas, em questionamentos, em tirar as dúvidas que você tem, talvez, sobre um texto que você leu.
e não entendeu. A escola dominical, a sua finalidade é justamente essa, é trazer a nós essa paz de saber que nós temos sim como conhecer mais, mesmo não fazendo um curso avançado de teologia. Existem pessoas capacitadas aqui, e não só entre professores, os irmãos, você que vem na escola dominical, você sabe disso, os debates que são levantados, e cada um dá uma ideia, e isso é fantástico, porque a escola dominical também é isso, não é um momento em que está o cabeça aqui em cima, e o povo que é o público ouvindo, não, escola dominical está todo mundo nivelado, desde o pastor, até o membro mais novo da igreja, porque todos nós estamos em tempo de conhecer, e conhecer mais da palavra do Senhor. Nós não temos a plenitude do conhecimento, e a palavra do Senhor nos diz que até mesmo aquilo que nós conhecemos em partes, e quando aquele que é perfeito vier, até o que sabemos em parte desaparecerá. Olha, que coisa interessante. Isso nos demonstra que nosso conhecimento é muito ínfimo. Mas aqui na escola dominical nós temos então essa possibilidade de aprender. E quando nós olhamos isso e vemos uma escola dominical tão esvaziada, isso entristece o coração. Por conta do nosso saudosismo, aquilo que eu falei, de olhar para trás e ver como que a dedicação da escola dominical era, na nossa época, talvez, um pouco mais atrás. Na igreja, talvez antigamente, nós olhamos e fazemos esse paralelo, e hoje quando vemos isso, de fato a tristeza vem. Mas aí entra também a possibilidade que o tempo nos traz. Hoje nós temos um tempo propício para fazer isso ser reativado novamente. Nós temos a possibilidade, porque nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, e Ele nos dá esse tempo a pregar, a falar, a introduzir o desejo de que essas pessoas voltem a fazer essas coisas. É por isso que o tempo é tão impressionante nesse ponto. Existe um outro cantor também chamado Oswaldo Montenegro. Esse homem ele faz uma música chamada A Lista. Nessa música ele faz uma observação também que eu acho muito interessante. Ele vai falar sobre a ideia de tempo também, só que do tempo em que ele viveu e já não volta mais. Ele começa a música dizendo: faça uma lista de grandes amigos. Quantos você ainda vê hoje em dia? Quantos você já nem se lembra mais? Quantos sonhos você sonhava? Quantos você conseguiu conquistar? Quando você se olha no espelho, você se reconhece? Quem é você com essa projeção? Aquele que está no espelho de trás ou aquele que reflete no agora? É mais ou menos esse o paralelo que ele faz do tempo, porque o tempo muda as coisas. O tempo sempre vai fazer isso com as coisas, quer queira, quer não queira. Isso vai acontecer de fato, porque essas são as consequências do tempo, irmão. Quando o nosso amado Salomão faz essa digressão aqui também, trazendo a nós esse devaneio daquilo que ele está falando sobre o tempo, ele faz o paralelo do antagônico. Ele põe: há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar, há tempo de colher, mas há tempo de plantar, há tempo de guerra e há tempo de paz. O paralelo antagônico que ele está fazendo é para mostrar que o tempo faz isso conosco. Um dia é bom, o outro é ruim, mas isso não nos limita, isso só nos impulsiona a continuar e a crescer cada vez mais. Não é porque as coisas não estão como eram antigamente que elas deixaram de ser boas, ou que elas ficaram melhor do que eram. É simplesmente o fato
que estamos em um tempo diferente. E nós precisamos compreender o tempo. E para se fazer isso, só existe um luminar: Cristo Jesus. Porque Ele está acima do tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Em todo o tempo, Deus nos completa. Em todos os tempos, Deus tem uma resposta para mim e para você. Talvez você entrou hoje nessa casa de oração e o tempo que você está passando em sua vida não seja tão agradável. Talvez você esteja lutando hoje com uma doença, com as contas que estão vencendo e você não tem condições de pagar, com o carro que quebrou, como o meu. De repente estou vindo para a igreja, bato na chave, cadê que o carro liga? É o tempo. Acontece. Só que essas coisas que nós passamos são momentâneas, são passageiras, mas há uma promessa de um Deus que é vívido e verdadeiro. Haverá um tempo que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. Esse tempo é o tempo que o nosso Senhor voltará na minha e na sua história. Isso pode ser no dia em que Ele virá e arrebatará o seu povo para ti. Mas pode ser antes, para mim e para você. Pode ser agora. Estou a pregar e falar com você aqui agora. Mas como fiz na oração, atestando, se o Senhor requerer, caio eu, como um boneco inanimado na sua frente. Porque eu não controlo, nós não controlamos. Quem controla todas as coisas é esse Deus soberano que está acima do tempo, acima das situações, acima das ocasiões, acima do problema, acima da conta que está vencendo, acima de todas as coisas. E é esse Deus que está aqui. É esse Deus que está rememorando a você agora que o tempo é dele. Que ainda que você esteja no momento, no tempo de choro, haverá um tempo de sorrir novamente na sua história. Então não pare. Não ache que esse é o fim na sua história. Não pense que o momento em que você está agora, o momento em que você está passando na sua vida, é um ponto final. Porque não é. Esse Deus é absoluto. E ainda que você saia dessa terra sem resolver aquilo que você entende como um problema em sua vida hoje, haverá um tempo em que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. Haverá tão somente o conhecer a Deus e regozijar-se em conhecê-lo cada vez mais. Esse é o tempo prometido do Senhor para mim e para a sua vida. O que quero dizer então com isso? Qual o sentido lógico então dessa mensagem que trago à sua vida hoje? É que independente daquilo que você esteja passando, independente da circunstância que você possa estar nesse tempo, o Senhor tem um tempo muito melhor para você. Não desista. Como igreja, como ministério, não olhe para esse tempo que nós estamos passando como um tempo ruim, porque não o é. Pelo contrário, talvez seja o melhor tempo, porque é o tempo da gente sair do comodismo. É o tempo de sermos incomodados com aquilo que o nosso Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que Paulo atesta em 2 Timóteo 4, do 1 ao 3, ele vai dizer: pregue em tempo e fora de tempo. Paulo é maravilhoso. Ele atesta o tempo, trazendo à memória aquilo que Salomão trouxe do tempo e trazendo a nós a revelação daquilo que Cristo põe em nossos corações. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Independente da circunstância, pregue.
É isso que ele está falando. Independente da situação, da ocasião, do que estamos passando como ministério, creia e pregue. Fale a mensagem daquele que te conquistou a um alto preço, com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Finalizamos então este momento com essa entonação e esse pensamento. O tempo que estamos agora é o tempo perfeito, porque é o tempo que Deus determinou na minha e na sua vida. O que você está passando agora, há um tempo de sorrir. E se você está sorrindo, glorifique a Deus, o ame, o adore. Se você está chorando, a mesma coisa, glorifique a Deus, o ame, o adore. Se você está triste, você vai se alegrar novamente. Se você está cansado, você está vivo, você ainda tem tempo. Então dá para você retomar as suas forças e continuar a boa obra que o Senhor te comissionou. Então que nós saiamos hoje deste local, dessa casa de oração, com um pensamento sobre isso que Salomão está trazendo ao nosso coração nessa noite. O tempo é volátil e ele vai fazer esse alto e baixo em todas as circunstâncias e em todas as ocasiões, mas o que nós temos que ter como certeza e convicção é que o nosso Deus está acima do tempo e Ele está no controle do tempo, na minha e na sua história, para a sua glória. Que Deus assim te abençoe, que essa mensagem faça sentido na sua história e na sua vida, e que você reflita sobre isso para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Grupo de louvor. Vamos colocar em pé. Podemos abençoar cada vida, que essa semana seja uma semana de bênção na vida de cada um de nós aqui. Deus colocou o tempo nas nossas mãos aqui, a gente precisa, nós vamos responder para Ele depois, né? Vamos louvar o Senhor.